lendo e ouvindo a Bíblia em 2021. 17º dia. Gênesis capítulo 46. 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. 2. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. 3. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. 5. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. 6. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. 7. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó. 9. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Cami. 10. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. 11. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. 12. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá, Erionã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amul. 13. E os filhos de Isacar: Tola, Puva, Jói e Sinrom. 14. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. 15. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. 16. E os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arudi e Areli. 17. E os filhos de Azer: Ina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. 18. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. 20. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 21. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. 23. E o filho de Dan, Uzim. 24. E os filhos de Naphtali: Gisel, Guni, Gezer e Silém. 25. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. 28. E Jacó enviou Judá diante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. 29. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. 30. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. 31. Depois disse José a seus irmãos: E à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. 32. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser: Qual é o vosso negócio? 34. Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Gênesis capítulo 47. 1.
Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. 2 E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. 3. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. 4. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. 5. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. 6. A terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. 8. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? 9. E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. 10. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. 12. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Por quanto dinheiro nos falta? 16. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. 19. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. 21. E, quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. 25. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. 29. Chegando-se,
pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. 30. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. 31. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.